Fala, Pedro, tudo bem? Tudo jóia, meu amigo. Obrigado aí pelo convite. Ô, Pedro, então, voltando aqui ao nosso bate-papo, eu queria que, antes de mais nada, além de te agradecer, que você contasse um pouquinho de quem é o Pedro Túlio, de onde ele vem, qual que é a formação e o que que você faz hoje. Joia. Então, primeiro de tudo, eu sou a segunda geração de nefrologistas da minha família. Eu tenho muita honra de suceder minha mãe, que é a Aura Rocha. Foi uma das mulheres pioneiras da nefrologia aqui no Rio de Janeiro. Ela, por muitos anos, foi chefe do transplante renal de servidores, foi chefe de serviço de nefrologia do Hospital Silvestre. Ela hoje mora em San Diego. Com essa pandemia aí, tem já um ano e meio que eu não vejo minha mãe. Ela está já vacinada com as 2 doses, está programando para vir aqui em abril, agora esse mês, né? Não sei se ela vai conseguir, mas enfim, tem essa programação. E eu entrei na nefrologia não porque minha mãe é nefrologista, mas porque eu gosto da especialidade também. E eu me formei na UFRJ, eu fiz residência de nefrologia no Hospital Pedro Ernesto, na UERJ, aqui no Rio, e pouco após a conclusão da residência eu ingressei de novo na UFRJ por concurso, então sou staff de lá. E eu sempre tive realmente essa veia transplantadora desde a minha formação. Eu já acompanhava serviço de transplante. Minha mãe morou em Boston por 2 anos, fez parte da formação. Ela fez pesquisa clínica lá no Brigham and Women's Hospital. Na época eu tranquei a faculdade, fiquei lá, e a pesquisa dela era sobre citocinas urinárias no diagnóstico de rejeição aguda. O dela não deu muita coisa, eles dividiram lá no laboratório, cada um pegava uma citocina. A do Lauro Vasconcelos, nosso amigo lá do Espírito Santo, foi a que deu certo, publicou no New England, mas foi uma coisa que no final não vingou, né? A gente não usa na prática clínica citocina urinária para diagnóstico de rejeição. Mas enfim, e aí eu sempre acompanhava transplante, ia nos congressos de transplante, de nefro ainda acadêmico, e depois que eu terminei minha residência, eu comecei a trabalhar no transplante da UFRJ, no concurso público, e em 2011 eu comecei o serviço de transplante renal do Hospital Silvestre. Foi o primeiro que eu chefiei diretamente. E mais recentemente, em 2018, a gente começou a transplantar também no Hospital São Lucas de Copacabana. Então hoje eu chefio esses dois serviços, o Hospital Silvestre e o Hospital São Lucas. Além da minha atuação como nefrologista, eu também sou intensivista, eu sou titulado, eu sempre trabalhei com CTI, e hoje eu coordeno o CTI pós-operatório do Hospital São Lucas, que é onde os transplantados ficam. E minha situação hoje na UFRJ, eu trabalho na terapia intensiva, não trabalho na nefro. Então, lá eu migrei para terapia intensiva, hoje eu trabalho no CTI. Show de bola, show de bola. E eu vou começar, até aproveitando esse gancho seu de terapia intensiva barra transplante. Pô, a gente está vivendo esse momento de pandemia, Covid. Eu queria que você me contasse aí qual que foi sua experiência aí nesse ano e pouco, com os transplantados que por acaso evoluíram com Covid. Como é que foi a evolução? Foi típica, igual à população geral, mais, menos grave? O que que você viu? Bom, primeiro eu acho que os transplantados tiveram uma incidência menor do que a gente esperava, e muito porque eles ficaram apavorados, né? A gente via isso nos pacientes, tinham um temor muito grande, e eles, mal ou bem o transplantado, aqueles 2, 3 primeiros meses de transplante, a gente já orienta eles a ter um isolamento social, né? Então eles já sabem mais ou menos como fazer. Então, eu creio que só não foi pior porque a incidência não foi tão alta, mas claramente a gravidade da doença e a mortalidade é elevada nessa população. Ainda não acabou, eu estou com um paciente agora internado, que é um paciente, é um amigo, hoje ele foi para o tubo, então é uma doença grave no transplantado, né? E infelizmente a gente não conseguiu priorização para os pacientes renais, para os transplantados, mas está chegando a hora, né? Daqui a pouco eles vão começar a ser vacinados. Estamos apreensivos aí pelo cronograma entrar logo e a gente começar a ter essa esperança para eles, né? E para o transplante em si foi catastrófico, né? Foi um impacto grave no número de transplantes do Brasil. Até anotei aqui os números que saíram no Registro Brasileiro de Transplante, que foi uma queda de 24,5% no transplante rim em 2020,
sendo que para doador vivo foi 59%, né? E eu que gosto muito de doador vivo, e aliás, acabou de sair um livro sensacional de doador vivo, que é da doutora Krista Lentini, lá de Missouri. Tem na Amazon para comprar, é um livro só sobre transplante renal com doador vivo. Recomendo aí, eu já baixei o meu e-book, estou lendo, e é muito legal. Mas, enfim, o impacto no geral foi de 24,5%, como eu falei, sendo 59% de queda no doador vivo. O número total de transplante de doador vivo, de 440 no ano de 2020, foi o menor desde 1984. 36 anos que não se fazia tão pouco transplante de doador vivo no Brasil. Muito disso se deu porque, em março, houve uma determinação do SNT de interromper todos os programas de transplante de doador vivo. Essa determinação só foi revogada em junho. Então, aí a gente perdeu 2 meses e meio, né, de transplante de doador vivo, mas porque também a estrutura hospitalar estava ocupada, né? Então a gente já tinha dificuldade de conseguir um leito, que é o leito do receptor, imagina conseguir 2, né? 2 salas cirúrgicas. Então foi um ano realmente muito impactante para os transplantes, ainda está impactando, né? Esse primeiro trimestre vai ser ruim. Vamos ver quando a gente vai conseguir voltar a ter um número maior de transplantes, né? A fila, Zé, para você ver também esses dados do RBT, a fila de transplante do Brasil, hoje você tem mais de 25 mil pacientes esperando, né, em fila, e essa fila cresceu 6% no ano de 2020, sendo que o ingresso caiu 32% e a mortalidade em fila aumentou 27%. Então, foi um impacto imenso, né, para esse ano, para tudo e também para o transplante. E olha que E você a notou? Daniela... Pode falar. Não, termina, por favor. A Daniela Salomão, quando ainda estava à frente do SNT, ela tinha uma apresentação que mostrava que o Brasil não foi nem tão gravemente afetado como outros países, né? A Espanha, por exemplo, que é uma referência mundial em transplante, interrompeu totalmente a atividade transplantadora por alguns meses, né? Então, assim, o impacto foi grave aqui, mas comparado a outros países do mundo, não foi nem tão grave assim, né? O impacto foi maior em outros países do mundo. E isso que você levantou é um negócio que é algo filosófico, mas algo prático também, que é a hora que a gente tem medo, e a Covid, que principalmente naquele início trouxe muito medo, se por um lado a gente se protegeu fugindo dela, por outro a gente matou muita gente. E essa morte não é só pontual, né? E ela não é só econômica, ela não é só relacionada diretamente à saúde, ela vai muito além daquilo que às vezes a gente pode até imaginar. Eu queria saber também, que você falou um pouquinho do doador vivo, a repercussão no doador falecido também foi tão grande, porque afinal de contas a circulação diminuiu, teoricamente a gente imagina que tem menos morte encefálica, principalmente paciente jovem. Com certeza. Caiu em 19%. Não foi tão grave quanto o transplante doador falecido, mas caiu em 19%. Número total de transplantes realizados por milhão de população, 22, é o menor desde 2009. Então, o Brasil retrocedeu 11 anos em número de transplantes realizados nesse ano de 2020, infelizmente. Show de bola. Cara, eu te chamei para a gente bater um papo até para tentar também aproximar. Hoje de manhã eu estava gravando a aula para o curso de nefrologia da SBN. Eu vou abrir o curso falando a respeito de nefropatologia. E uma das coisas que eu coloquei no curso foi que falta muitas vezes comunicação entre os profissionais. E o nefrotransplantador e o nefro que está na diálise, por vezes, não se conhecem, por vezes não conversam. E isso faz muita diferença. E essa conversa não precisa necessariamente ser pelo telefone, pode ser através de um bom relatório, por exemplo. O que você, como transplantador que está recebendo aquele paciente para fazer aquela primeira análise, o que você espera do nefrologista que está encaminhando esse paciente, seja num caráter preentivo, ou seja já o paciente em diálise? Depois a gente fala um pouquinho a respeito de cada uma dessas modalidades. É a riqueza na história clínica, né? Eu acho que é a grande contribuição que o nefrologista da clínica de diálise pode passar para o centro transplantador essa, é o máximo de detalhes possíveis. Por quê? Porque a gente vai ter ali uma consulta de 30, 40 minutos e a gente tem um colega que vê esse paciente 12 vezes por mês já há algum período, né? Então, por vezes, a gente perde alguma informação relevante e, infelizmente, muitas vezes o paciente chega ali para a gente sem nenhum relatório.
da clínica de diálise e a gente fica tentando buscar esses dados. Então, tem alguns centros que fazem algo que eu também não sou totalmente a favor, que é mandar um formulário padrão para a clínica de diálise, para o doente vir com esse formulário preenchido. Eu acho que isso transmite um pouco à clínica, à unidade de diálise, a responsabilidade pelos dados que vão ser considerados para o transplante, né? Então, mas assim, eu acho que com certeza a comunicação tem que melhorar. Eu acho que a nossa especialidade tem subespecialidade, sim. É uma realidade já, a nefrologia tem isso. Então, você tem os transplantadores, tem o pessoal que faz mais diálise agudo, tem o pessoal que fica na diálise crônico. Mas eu acho que a gente tem que, como especialista, ter pelo menos uma visão geral de cada uma dessas áreas, né? E no transplante, eu acho que talvez seja a área que o nefrologista não transplantador tem a maior distância, no sentido de que as pessoas que não fazem transplante acham, não, transplante é muito específico, isso eu não faço, não me meto. E longe disso, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco o transplante, né? Eu acho que um pouco do que eu passo para as pessoas da minha equipe, os residentes da UFRJ, e agora do programa de pós-graduação da PUC, que rodam agora conosco, a gente quer que uma coisa é perder o medo do transplante. Então, entrar ali e ver que o transplante é uma terapia que é a melhor forma de terapia para o paciente renal crônico, né? E que você precisa, sim, de uma estrutura hospitalar, de protocolos, mas que é algo que pode ser feito com simplicidade e eficiência. Aí eu vou te falar mais, mesmo que você não domine a técnica, que você não domine a área, o mínimo que você pode fazer é trocar ideia, é saber que aquilo é uma possibilidade terapêutica que, bem indicada, concordo com você, é a melhor opção para o paciente renal crônico. Então, o mínimo que você tem que fazer é, poxa, a minha clínica está encaminhando para quem? Poxa, você tem que personificar isso. Você tem que saber, não, o Pedro Túlio está recebendo meus pacientes, eu tenho que dar uma ideia para ele e até saber o que eu posso fazer para melhorar essa comunicação. Ô, Túlio, deixa eu te falar uma coisa que eventualmente eu trabalhei algum tempo com transplante, cerca de 10, 12 anos, depois tenho meus pacientes que eu faço pós, mas não trabalho efetivamente numa equipe atualmente. Mas eu vi muitas das vezes o transplantador esquecer, às vezes, que o transplantado é um renal crônico. Principalmente quando ele começa a perder a função renal. E ele esquece que esse cara fica anêmico por causa da doença renal e não só por causa do imunossupressor, que ele faz doença óssea. Como é que você lida com isso e como é que você trata isso dentro da sua equipe? Zé, isso é uma grande verdade. Tem trabalhos recentes mostrando isso, né? Que a gente tem... Ih, acho que cortou. Cortou? Tá Voltou. me ouvindo? Voltou. Voltou. Tá. Então, isso é uma grande realidade. Tem literatura mostrando isso, que os pacientes que perdem um enxerto renal voltam muito mal para a diálise. É frequente a presença de anemia, é frequente a ausência de acesso. Então, o transplantador ele lida mal com essa perda da função do rim transplantado e ele não tem esse olhar do paciente como um renal crônico que tem que ser preparado para o retorno à TRS ou retransplante, né? Também uma outra opção. Outra coisa que eu acho relevante a gente falar, principalmente desse diálogo, e aí nem tanto com o nefrologista da unidade de diálise, mas o nefrologista geral, é uma modalidade que a gente tem que fazer crescer no Brasil, que é o transplante preemptivo. E nessa, sem dúvida, para quem não sabe, transplante preemptivo é o transplante que é realizado antes do início da necessidade de diálise, né? Então aquele paciente renal crônico que vem em acompanhamento ambulatorial, que você está vendo ele perder função renal, ele baixa de 20, de 15 ml por minuto de clearance de creatinina, e aí você oferece a ele a possibilidade do transplante antes do início da terapia dialítica, né? No Brasil, por legislação, salvo em alguns poucos estados, esse transplante tem que ser por doador vivo, já que o paciente, para ser inscrito na fila do doador falecido, ele tem que estar já em diálise, né? Alguns poucos estados, por decisão regional, permitem que você seja inscrito antes do ingresso em diálise, mas a realidade, a maior parte das vezes, é que esse transplante vai ser feito com doador vivo. Isso é muito importante, né? A gente embutir essa cultura de encaminhar o paciente para transplante preemptivo, conversar, né? As recomendações são, se o paciente entra em estágio 4 de doença renal, começar a conversar sobre as alternativas de tratamento, né? Então, elas devem incluir o transplante e pensar também no transplante preemptivo.
E quando é que você, no caso de vocês acham ideal estar recebendo esse cliente? 20, 15? Tem algum corte, pelo menos norteador? O que eu faço, deixa eu só mostrar aqui, que eu estou no quarto do meu filho, eu estou inclusive usando a cadeira gamer aqui dele, e aí Show de ele vem bola. aqui, ele vai ser a terceira geração de E nefrologista na aí, família, né, filho? Né? Eu beleza? ficava, eu ficava falando com ele que ele não ia ser médico, eu ficava falando que ele não tinha essa opção de ser médico, mas aí agora, recentemente, quem foi que falou com você, filho? Que falou que você vai ser médico? Quem foi que te perguntou? E alguém perguntou para ele, e aí, na minha frente, você vai ser médico? Aí ele falou, não, meu pai não deixa. Aquilo quebrou comigo. Aquilo quebrou comigo. Então, eu não faço força para que ele seja, mas eu deixei de me opor frontalmente a isso. Mas, enfim, Zé, o que eu acho é o seguinte, a gente já recebeu pacientes que eu devolvi, eu tive a conversa, conversei com o paciente, com os possíveis doadores, olha, é uma alternativa, mas acho que o momento ainda não é agora. Então, a gente já fez isso de devolver para o colega que fazia o acompanhamento do tratamento conservador e mantivemos ele. Teve um paciente que eu avaliei a primeira vez, o André, eu acho que em 2016, ele veio a transplantar com a gente em 2019. Ele, na primeira vez, eu devolvi, ele ainda ficou mais 3 anos em tratamento conservador e depois entrou, né? Então, acho que assim, é importante conversar. O que a literatura fala é que não há benefício de fazer transplante preemptivo com clearance maior que 20. Tem autores que falam menor que 15, mas eu acho que menor que 20 já, principalmente, e é uma coisa, quem faz tratamento conservador tem esse feeling, né? Às vezes o doente está ali com 20, mas está com 20 há muito tempo. E tem um doente que era 30, aí é 20, está piorando creatinina, está anemiando, aquele ali não vai muito longe. Então, vai muito do feeling também de quem segue, né? E isso eu respeito muito. Eu sempre entro em contato com um colega que faz o tratamento conservador. Olha, como é que você está sentindo? Você acha que já é a hora? Já está com sintomas? Já está desnutrindo? Ou então não? Você acha que você segura mais um pouco? Porque realmente, melhor que transplantar, melhor do que dialisar é não fazer nenhum dos dois. Então, um tratamento conservador bem feito é sempre a melhor opção. E vou te falar que você tocou num ponto, a gente que tem um esquema de conservador muito forte na nefroclínicas, a gente tem uma das variáveis que a gente mede, é o que a gente chama de declinador rápido, É que o é slope, né? justamente esse, né? É aquele cara que Uhum. ele despenca a taxa de filtração glomerular e quando você fala, esse cara em poucos meses ele vai estar dialisando. Em compensação tem outro que fica ali, aquela coisa, 20, 18, 20, 19, 17, 18 e vai. E vai anos muitas vezes. Então acho que essa sua colocação é bem oportuna e bem pertinente. Cara, uma grande dúvida que eu vejo no médico que está fora do transplante é quando ele recebe esse paciente pós-transplante, na verdade, pós-perda do enxerto, usando imunossupressão. Aquilo para ele parece uma batata quente na mão, ele não sabe até quanto que eu mantenho esse troço. Como é que vocês fazem? Vocês mantêm esse acompanhamento? Vocês mandam orientação? Como é que é feito isso no seu serviço? Nossa prática é manter uma dose de corticoide. A gente tem poucos pacientes que a gente faz transplante sem corticoide, né? Salvo alguns poucos cenários de paciente HLA idêntico, então paciente muito frágil. Então, a maioria dos pacientes a gente tira o inibidor de calcineurina, tira o antimetabólito e deixa só com corticoide e mantém. Eu acho que 5 miligramas de prednisona não mata ninguém. Então, é o que a gente mantém. Tem alguns estudos que mostram que você manter alguma imunossupressão diminui a formação de anticorpo anti-HLA, né? Então você diminui a sensibilização desse paciente para um próximo transplante. Então nossa rotina é manter, né? O corticoide só. Eu acho que manter mais imunossupressão não se justifica. Show. E normalmente quando vocês fazem essas retiradas, você faz uma retirada rápida dessa imunossupressão ou você vem desmamando? Geralmente o paciente quando vem perdendo, numa última fase a gente tira o inibidor de calcineurina, já que não vai estar ajudando muito, pode estar atrapalhando mais, já antes dele perder o enxerto, né? Então quando ele passa aí de um clearance menor do que 20, a gente deixa ele só com o antimetabólito e o corticoide, e aí no final a gente só tira o antimetabólito. Show. Então tira, deixa só com o corticoide no final. Beleza. Eu queria voltar num tema até relativamente básico para ti, com certeza, mas que para o nefrologista que às vezes não está com transplante acaba sendo uma grande confusão, que é a questão imunológica. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, desmistificasse um pouquinho essa questão HLA, PRA,
que é isso? O que o nefrologista não transplantador precisa saber até para ter uma melhor conduta frente ao paciente, por exemplo, tentando diminuir a sensibilização dele? Então eu vou falar um pouco, mas eu queria antes fazer propaganda do Jadilson, que trabalha comigo e está aqui assistindo. Ele tem uma aula que está gravada no Centro de Estudos lá do Hospital São Lucas. A gente tem várias aulas lá, que é uma aula imunologia do transplante anal, que foi comentado pela doutora Shirley Castilho, que é chefe do laboratório de imunogenética aqui do Hemorrio, e é muito boa, super elucidativa. Ele hoje não, hoje é terça, ontem ele deu essa aula para os residentes de cirurgia lá do programa de cirurgia geral lá do São Lucas. Então, quer dizer, se cirurgião entendeu, é porque a aula é bem feita. E tem também um artigo, que é um artigo do Nephrology de 2011, que é justamente isso, Understanding the Cross-Match Process, alguma coisa assim, The Vision for the General Nephrologist. Então, é a visão para o nefrologista geral. A gente tem esse artigo, eu posso passar depois a referência, é super explicativo, e eu acho que ele é gráfico, né? Então eu vou tentar aqui explicar com palavras, mas muito do que eu digo você assemelha melhor se você vê ou a aula do Jadilson, ou então esse artigo ele tem figuras melhores. Então, quando a gente fala de imunogenética, né, na avaliação do risco imunológico do transplante anal, a gente tem alguns itens que a gente tem que abordar. Então, primeiro é a tipagem HLA, né? Então, a tipagem HLA é a identidade imunológica de cada um de nós, né? Então, é importante lembrar que a tipagem HLA por si só não contraindica o transplante, né? Então, é possível você fazer transplante com indivíduos HLA distintos, inclusive um cenário bem frequente no doador vivo, né? Quando você tem um doador não aparentado. Mas a gente sabe que quanto mais semelhante, menor vai ser a chance de rejeição. Ainda hoje no Brasil, o critério de alocação do transplante doador falecido então a gente estava falando do HLA, né? Então da tipagem imunológica, que é necessário. O critério de alocação do doador falecido no Brasil ainda hoje é baseado quase que exclusivamente em HLA, um sistema de pontuação onde o que mais pontua é o HLA. Eu tenho críticas a esse sistema, né? Isso hoje não tem tanto impacto com a imunossupressão que a gente tem hoje. A tipagem HLA tem pouco impacto no desfecho, e acaba que a gente tem um critério de seleção que não privilegia pacientes que têm o que a gente chama de maior risco de transplante, de receberem doadores piores, né? Então, o que acontece hoje é que chegou a sua vez, é a sua vez. Então, você pode ter um doente de 19 anos na fila que bateu para ele um doador de 65 anos com 2 de creatinina. Você não sabe quando vai vir de novo, você acaba aceitando. Mas, enfim, então o HLA é a tipagem imunológica, né? Ele é utilizado no pré-transplante, no doador falecido, como critério de alocação, e no doador vivo, principalmente quando você tem mais de um doador, para você selecionar o melhor doador, né? Então, se você tem 2 irmãos, você pode ter um HLA idêntico, um haploidêntico, um outro HLA distinto, você tenta selecionar o melhor doador conforme a tipagem HLA. Fora o HLA, a gente tem também a prova cruzada, né? E a prova cruzada é importante a gente saber um pouco, entender da técnica que é utilizada para cada exame, para a gente poder entender o que a gente usa, sensibilidade e especificidade desse exame, né? Então a gente tem essencialmente 3 gerações de exames de prova cruzada. A primeira geração é o exame citotóxico, né? O chamado CDC. Como é que era feito esse exame, que infelizmente aqui no Rio de Janeiro ainda é utilizado, né? Boa parte dos estados do Brasil não utilizam mais esse exame, que nos Estados Unidos e na Europa já não é utilizado desde a década de 90. O que você faz? Você coloca o sangue do doador em contato com o sangue do receptor. E aí o que o exame vai mostrar vai ser a lise celular. Você isola linfócitos do doador, linfócitos T e linfócitos B, e coloca em contato com o soro do receptor. Se no soro do receptor houverem anticorpos anti-HLA em quantidade o suficiente para causar lise celular, o que o exame mostra é isso, ele detecta lise celular, né? Então a gente sabe que é um exame de menor sensibilidade, porque você pode ter anticorpos se eles não forem em quantidade suficiente
eles não vão lisar a célula e não quer dizer que não serão suficientes para dar rejeição, né? Então, esse é o chamado citotóxico ou CDC. A segunda geração de exames de prova cruzada são os exames baseados em citometria de fluxo. Eles já são um avanço da técnica inicial, no sentido de que eles detectam a presença de anticorpos aderidos à célula. Você não precisa ter lise celular. Você detecta anticorpos anti-HLA aderidos ao linfócito do doador. Então, mostra a presença desses anticorpos, aumenta a sensibilidade do teste, né? A maioria dos estados hoje utiliza essa forma de prova cruzada, né? Que é por citometria de fluxo ou flow X-MET, que é chamado. E, por fim, a gente tem a terceira geração, que é o que permite a melhor logística do transplante, que é o crossmatch virtual. O que é o crossmatch virtual? Você dosa no sangue do receptor a quantidade e o tipo de anticorpos anti-HLA que ele tem. Então você faz um painel onde você vai saber, não, esse receptor ele tem um anticorpo anti-A2 numa titulação, e aí a escala que é utilizada é MFI, que é Mean Fluorescence Index, de 5.000 ou de 10.000. Então você sabe que é um título alto que ele tem aquele A2. E aí o que você faz? Você não precisa nem colocar em contato o sangue do doador com o receptor. Você tipa o doador, e aí se ele tiver esse A2, você supõe que esse crossmatch será positivo. Então é chamado crossmatch virtual. A gente pode utilizar ele em alguns casos, por exemplo, quando você tem uma oferta de um doador de outro estado, né? Então você tem aquele doador, ele está tipado lá, mas você não tem como pegar o sangue daquele doador e botar em contato com o sangue do seu receptor. O que você faz? Você tem na sua fila ali todos os anticorpos anti-HLA que esse receptor tem. Se ele não coincidir com nenhum dos anticorpos, dos antígenos HLA do doador, você pode aceitar o órgão e seguir com a doação, né? E por fim a gente tem o PRA. O PRA é um conceito importante da gente saber que hoje ele mudou muito. Antes o PRA ele era baseado em técnicas de citotoxicidade. Então o que você fazia? Você tinha aquele o Terazac Tray, que era uma bandejinha que você botava 20 amostras aleatórias de soro da população, e aí você colocava o sangue do receptor em contato com esse sangue aleatório. E aí você via quantos por cento reagia. Então você tinha, ele positivava contra 10%, contra 40%, contra 80%. E essa razão percentual era o que te dava o valor do PRA. Hoje o que é feito é uma técnica mais moderna, que você faz uma dosagem global, você faz um PRA Luminex, que é chamado. Você faz uma detecção de anticorpos anti-HLA de cada receptor, e aí você tem a expressão antigênica da população geral, isso é conhecido, e aí com isso você consegue estimar qual é esse percentual, tá? Então isso foi uma coisa que mudou muito. E o PRA nos ajuda a aferir, ou pelo menos ter uma noção do risco imunológico daquele paciente, né? Então, PRA menor que 20, com certeza, é um paciente que é considerado não sensibilizado, e aí tem uma zona meio cinzenta, de 20 a 80, tem gente que considera que de 20 a 40 é baixo risco também, eu já acho que aumenta o risco, de 40 a 80 já é um risco considerável, e acima de 80 é um risco elevadíssimo, que é o paciente chamado hipersensibilizado, né? Que é uma coisa que a gente tem que discutir no Brasil. Esses pacientes estão relegados, não há política para alocação de órgãos para esses pacientes, é um tabu. Ninguém fala disso. E os pacientes sofrem. Eu tenho uma paciente que é minha amiga, ela foi muito importante na minha formação, porque ela é minha paciente desde a residência. E ela tem exatamente minha idade, ela tem 2 meses a menos que eu. Eu lembro que ela vinha perdendo o primeiro transplante dela em 2002, quando eu estava terminando minha residência. Ela estava no finalzinho do primeiro transplante que a mãe havia doado. E aí era aquela coisa, né? Ela não era mais só uma transplantada, era uma transplantada renal crônica. E ela saiu de uma consulta comigo com uma receita para tomar 14 remédios. E era uma menina da minha idade. E aquilo ali teve um simbolismo para mim muito grande na minha formação como médico, a gente entender que aquela pessoa que está ali, poxa, menino da minha idade tomando 14 remédios. E ela depois fez mais um transplante, a tia doou para ela, esse segundo transplante infelizmente foi muito mal, ela fez uma rejeição moral, e depois fez infecção, foi politransfundida, e hoje ela é uma hipersensibilizada. Eu tentei fazer tratamento de desensibilização com ela aqui, com rituximab, ela não tolerou, fez reação ameaçadora à vida,
tem 85% de IPRA, está inscrita em São Paulo, ficou inscrita em São Paulo lá com o doutor Medina por ter mais doador por 8 anos, nunca saiu um rim para ela, e agora está com a gente aqui há 2 anos e ela sabe disso. E eu falo com ela, não tem perspectiva de sair um rim para ela. Ela não tem doador vivo, ela não tolerou o tratamento de sensibilização, ela não é priorizada. Então, o paciente hipersensibilizado tem um dado muito interessante, assim, tem poucos colegas no Brasil, e isso eu falo com muita tranquilidade, porque isso é conhecido. Tem poucos colegas no Brasil, transplantadores, que se preocupam verdadeiramente com essa questão, né? Eu me considero um deles, tem a doutora Maria Cristina, da USP, tem o meu amigo, o doutor Marcelo Perosa, tem o Gustavo, de Juiz de Fora também. Então, o grupo do Perosa, agora no Congresso de 2019, em Campinas, eles publicaram um trabalho super relevante, que é primeiro olhar verdadeiro brasileiro para esses pacientes sensibilizados, que eles avaliaram a fila de São Paulo de 2000 até 2017, foi um registro de mais de 50 mil pacientes. E aí, o que eles viram nesse estudo? Que 7% desses pacientes tinham PRA entre 40 e 80 e 8% tinham PRA acima de 80. Né? Então, não é tão infrequente assim. A gente tem quase 10% da fila se constitui de pacientes hipersensibilizados. Né? E esses pacientes hipersensibilizados tinham uma transplantabilidade 3 vezes menor do que os pacientes sem PRA menor que 80, né, dos outros grupos, e uma mortalidade em fila 23% maior. Né? Então, são pacientes que merecem um olhar diferenciado. O que a gente quer? Tem algumas políticas que podem ser feitas. Né? O tratamento de sensibilização, a gente tem alguma experiência, a gente fez em alguns poucos casos, mas quase sempre direcionado a quem tinha um doador vivo, porque hoje não adianta você fazer a de sensibilização, porque ele vai continuar, não vai estar priorizado na fila. E quem garante que vai sair um doador para ele naqueles 3, 6, 9 meses após a desensibilização, que é quando você tem efetivamente uma redução nos títulos de anticorpo anti-HLA. Né? Então a gente fez direcionado para doador vivo ou então pacientes que eram priorizados por outro motivo, falência de acesso, a gente fez também para um transplante combinado fígado-rim. Então não tem muito sentido fazer hoje num paciente que não vai ser priorizado. Né? E a gente tem uma experiência, a gente utiliza o protocolo que já é antigo, o trabalho. Esse trabalho do New England é de 2007, do grupo da Ashley Vo, da UCLA, que eles usam um protocolo mais simples, que é rituximab e imunoglobulina. E a gente tem bons resultados com ele. Né? Tem outros protocolos com plasmaférese, tem protocolo com eculizumab e tal, mas esse de rituximab e imunoglobulina é um protocolo mais simples, embora seja caro, a gente não consegue fazer pelo SUS, e a gente tem grande dificuldade de fazer com convênio. Alguns poucos convênios a gente consegue, os autogestão, algum que a gente tem alguma entrada maior. Eu tenho aqui um convênio do Rio de Janeiro, que é a multa dos magistrados, que a gente conseguiu diretamente, porque eu tenho conhecimento direto, ser referência deles, mas no geral é difícil conseguir, muitos pacientes têm que judicializar, inclusive, para conseguir esse tratamento. Mas o paciente sensibilizado, que é esse paciente de alto risco imunológico, e a ferramenta que a gente tem para identificar hoje esses pacientes é o PRA, realmente a gente carece de políticas específicas para esses pacientes, que comprovadamente tem uma mortalidade maior em fila e uma transplantabilidade menor. Concordo plenamente contigo, desde a época que eu trabalhei com transplante, enxergo da mesma maneira. Acho que é literalmente jogar sujeira para debaixo do tapete. Você finge que não existe. Você literalmente não se conversa, né? Sobre a falsa premissa de simplesmente, não, é caro, não vamos conversar a respeito disso, você não cria possibilidades, não gera nenhum tipo de argumentação, e aí de repente, óbvio, nem todo mundo vai ser candidato a ser transplantado nessa situação, mas tem muita gente que poderia se beneficiar e muito desse transplante. E aí eu queria te fazer uma pergunta, voltando ao tema da nossa discussão. O que o nefrologista que está lá na diálise, que está lá no consultório, o que ele pode fazer para diminuir essa hipersensibilização? Bom, a principal forma de sensibilização ainda é a transfusão, né? Então, a gente tem o controle da anemia, é muito importante, evitar ao máximo a transfusão, se absolutamente necessário. Eu sei que nas unidades de diálise isso é bem difícil, mas no ambiente hospitalar menos, utilizar o filtro de leucócito, que comprovadamente reduz a exposição a antígenos HLA, e aí com isso você tem menos chance de sensibilização, né? Mas eu acho que o principal
é o controle da anemia para evitar a transfusão, né? Então a gente tem outras formas de sensibilização, na mulher a gestação, e no homem na mulher transplantes prévios, né? Mas a principal forma ainda é a transfusão de sangue. E eu fiz essa pergunta, é quase que óbvia para ti, para lembrar as pessoas que, por vezes, esquecem de fazer o básico, de tratar a anemia. Porque aquela coisa, a hora que você começa a tratar a anemia, seja com ferro, seja com eritropoetina, o que quer que seja, a resposta não é imediata. Então, se você demorar a tratar, por vezes você gera uma situação de urgência que poderia ser contornável, que poderia ser não necessária. Cara, eu queria que você comentasse agora a respeito de algo que você falou comigo esses dias para trás, de um transplante diferente que vocês fizeram aí, inclusive deu Qual mídia deles? e tal. Qual deles? A gente foi muito Transplantar. feliz, assim, no último mês a gente teve o Hospital São Lucas, onde a gente está transplantando desde 2018, ele vestiu a camisa do transplante, né? Então o transplante tem isso. Você precisa de uma equipe, mas você precisa de uma estrutura hospitalar e de um hospital que vista a camisa do transplante, né? O transplante não conta para ninguém, não é lucrativo para o hospital, ele no máximo se paga, mas ele traz ganhos secundários muito importantes para o hospital, né? Então, um hospital que faz transplante, ele ganha em qualidade de atendimento, pela complexidade, tem esses ganhos indiretos de mídia, né, e de exposição do hospital, e a gente, felizmente, a gente está em 2 hospitais, o Silvestre e o São Lucas, que vestiram a camisa do transplante, né? Mas esses transplantes que a gente fez no São Lucas foram no último mês. Para mim, foi muito especial, foi o mais simples deles, né? Na verdade, foi uma injeção intramuscular, que era uma coisa que eu namorava desde 2006, lá no fundão, tinha um caso, quase saiu, mas aí esbarrou em negócio de comitê de ética do hospital, estrutura de hospital universitário, muita gente pensando e pouca gente fazendo, né? Então, não foi para frente, que é o seguinte, é uma situação clínica que acho que alguns dos colegas já devem ter tido, que é o paciente com hipoparatireoidismo pós-cirúrgico, né? Então, é o paciente que faz uma Terrível. paratireoidectomia e aí, por algum motivo, ou sambaram as 4 glândulas, ou a glândula que foi reimplantada não pegou, e aí o doente fica com hipoparatireoidismo, tem que tomar cálcio e tal. Quando esse paciente está em diálise, é contornável. Por quê? Porque tem cálcio no banho, ele não urina cálcio, você dá um pouquinho mais de cálcio, ele vive a vida dele. Vai tomar lá carbonato de cálcio à beça, mas ele vive a vida. Quando você transplanta esse indivíduo, é uma encrenca maior. E a gente teve um caso agora em dezembro, de um paciente desses, que a gente transplantou em dezembro, logo depois de março, de janeiro até março, foram 3 ou 4 internações com hipocalcemia, uma delas grave, com alteração eletrocardiográfica, sintoma respiratório. E aí, nesses casos, já está descrito desde a década de 70 alotransplante de paratireoide, né? Você pega uma paratireoide, o indivíduo já é imunossuprimido, e implanta, né? Tem vários tipos de técnicas, né, descritas, criopreservação, você pode botar a paratireoide em microesferas, tal. Então tem artigo francês falando disso, americano falando disso, e tinha um artigo turco. E aí o artigo turco era fazendo um preparado de tecido fresco, você macerava as 4 glândulas de um doador falecido e fazia uma injeção intramuscular desse preparado, né? Tinha que ser um tempo de isquemia muito curto. A gente pegou a autorização excepcional com o Sistema Nacional de Transplante, ajudou muito um posicionamento favorável da Sociedade Brasileira de Nefrologia e da BTO. Eles foram consultados pelo Ministério Público e deram um parecer favorável ao nosso caso, e a gente fez. A logística da captação foi um doador falecido. O nosso paciente, como o tempo de isquemia era muito curto, ele foi até o hospital da captação, ele ficou dentro do centro cirúrgico, na copa do centro cirúrgico, esperando. A gente preparou em 7 minutos e injetou nele. A pega, como é a pega do autotransplante de paratireoide, não é imediata, porque é um tecido não vascularizado, né? Então ele precisa criar vascularização. Esse transplante foi feito no dia 11 de março, então hoje a gente está dia 13, né? Tem pouco mais de um mês, ele foi hoje na consulta, ele está com 13 de PTH. Então ele tinha 0, né? Então pegou. Esse foi legal. A gente fez um transplante, eu falo a gente porque é do nosso grupo, né? Então eu sou muito próximo à equipe cirúrgica, são meus amigos, eu trabalho com eles há 20 anos. Eles fizeram um transplante multivisceral, foi o primeiro do Rio depois de 2009, que o primeiro do Brasil havia sido feito pelo nosso grupo em 2009, na São Vicente da Gávea, e aí a gente fez de novo agora. Para quem não sabe, transplante multivisceral é considerada a cirurgia mais complexa da medicina, né? É o transplante que envolve estômago, duodeno, pâncreas, fígado e intestino delgado.
E o paciente está muito bem, ainda está internado, mas está no quarto. Deve ter alta em breve. Foi muito orgulho para a nossa equipe também. E agora, mais recentemente, na segunda-feira passada, madrugada de domingo para segunda, é sempre madrugada, né? Para quem aí quer transplantar, tem que saber disso. Não é em horário comercial. Não é em horário comercial. Então foi na madrugada de domingo para segunda, nós fizemos o primeiro transplante triplo da América Latina. Coração, fígado e rim. E foi muito legal, o doente teve uma evolução super favorável, está internado ainda, mas no quarto, com boa função de todos os enxertos, e a gente espera dar alta para ele aí essa semana. Então, foi muito legal. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Você, à medida que você vai fazendo mais e mais transplante, principalmente quando você fica confortável com a estrutura hospitalar que você tem, e com a sua equipe, você começa a aceitar mais e mais desafios cada vez mais difíceis, né? Então, esse transplante triplo correu muito bem, o transplante multivisceral também, e o transplante para tireoide, embora seja só injeçãozinha, esse foi especial para mim, Bem que eu já bacana. vinha namorando esse já há 15 anos de fazer, e saiu e foi legal. E eu acho que você tocou num ponto de uma maneira superficial, mas eu quero reiterar. Um transplante complexo igual esse, multivisceral, o triplo igual vocês fizeram, começa com o básico bem feito. Começa com aquele rim bem feito, que você começa lá na hora que você encaminha aquele indivíduo, faz um pré-operatório bem feito. Então, isso não cai no colo, né? Não é simples. Não, vamos começar aqui, vamos começar. Não, comece pelo simples. E se a coisa não está dando certo, reveja, busque problemas, aprenda com o erro, que eu vejo muitas vezes isso na medicina, pessoa querendo esconder o erro, jogar ele para debaixo do tapete. Não, erro é oportunidade de aprendizado. Então, aprenda, converse com gente que já tem experiência, porque isso faz toda a diferença. Então, vai em meu nome, da Nefroclinics, de toda a turma aí, dos amigos que você tem, de Minas e do Rio, parabéns aí pelo tudo que vocês estão entregando aí para a transplantação brasileira. Cara, nós estamos caminhando para o final. Eu queria que você me desse um pano de fundo do como é que você vê o transplante no Brasil, prós e contras. Eu acho que, do mesmo jeito que tem esses problemas, a gente tem muita coisa boa. Eu queria que você desse um panorama geral para a nossa turma e já vou de antemão te agradecendo aí pelo tempo. Foi sensacional. Bom, Zé, eu queria primeiro começar resgatando e parabenizando a história dos criadores do programa de transplante no Brasil. O Brasil é o maior programa de transplante público do mundo. Foi uma luta que eu não consigo imaginar como é que deve ter sido isso. A legislação brasileira de transplante é de 1997, é bastante recente, né? Então, você vê quanto as pessoas que criaram o programa de transplante no Brasil lutaram para isso. A legislação própria só saiu em 1997, já se fazia transplante bem antes disso, né? Então, a gente tem grandes figuras do transplante no Brasil, o Dr. Medina, para quem não sabe, o Hospital do Rim e Hipertensão lá em São Paulo é o maior hospital de transplante do mundo, faz 2 vezes mais transplante que o segundo maior hospital, então é um grande orgulho nacional. A gente tem o Dr. Walter lá de Porto Alegre, tem o Dr. Amaro lá do Nordeste, tem vários colegas que foram os precursores do transplante no Brasil que fizeram com que o Brasil tivesse essa posição de destaque. Um dos meus mentores, Eduardo Távora. Isso. Mas tendo dito isso, Zé, a gente estacionou no tempo. O transplante no Brasil está com 10, 15 anos atrás do resto do mundo. Eu falei agora recentemente com um colega meu de turma que mora no Canadá, e aí a gente estava falando sobre esses transplantes recentes que a gente fez, o pessoal da minha turma tem um grupo de WhatsApp, aí repercutiram e tal, e todo mundo felicitando, ele, muito legal. Eu falei, cara, as coisas aqui a gente consegue fazer com ineditismo porque a gente está 10, 15 anos atrás do resto do mundo em transplantes, né? Então a gente tem muito para avançar. Essa questão do doente sensibilizado é muito, muito sensível para mim. Eu acho que a gente tem que avançar nisso. E avançar nisso, principalmente para o paciente SUS, sim pensar sobre doação pareada, que é uma coisa que é uma realidade mundial. Então, para quem não sabe, doação pareada hoje é você ter doadores não diretamente relacionados. Então, vamos dizer, eu quero doar um rim para o José, só que o José é tipo sanguíneo B e eu sou tipo sanguíneo A. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a Luciana e o Jadilson.
um quer doar rim para o outro, e eles são ao contrário, um é B e um é A. A gente troca, a gente faz essa troca. Eu vou doar para a Luciana e o Jadilson vai doar para o José. Então, isso é o chamado doação pareada. Esse é a mais simples dessas equações. Tem softwares complexos hoje que você faz através de um registro de doadores que você consegue parear doadores de uma cadeia de até 30 transplantes, né? E isso o que faz? Faz com que esses pacientes que tenham sensibilização, que tenham anticorpos anti-HLA, consigam achar um possível doador. E isso não envolve de sensibilização com rituximab, imunoglobulina, que são tratamentos muito caros, que vai ser um peso grande para o SUS. Então, eu acho que a doação pareada a gente precisa avançar. Também a questão de remuneração do SUS tem que ser revista, né? Como tudo no transplante também está defasado. E um grande problema do transplante do SUS é que ele paga o mesmo valor para um transplante que a gente for fazer no menino de 18 anos, inteiraço, primeiro transplante painel zero, paga o mesmo valor se você for fazer um retransplante no indivíduo diabético de 65 anos com painel elevado. Então, a gente precisa ter uma remuneração diferenciada para casos mais complexos, precisa ser reajustada a tabela, tem algumas incoerências da tabela SUS que também precisam ser revistas, o tratamento de rejeição moral é inexistente, o valor de reembolso, citomegalovírus é um grande problema, a gente precisa de profilaxia paga pelo Estado, para a gente evitar reinternações, ocupação de estrutura hospitalar, então a gente tem muito a avançar no transplante do Brasil e com coisas modernas que, infelizmente, a gente acaba hoje só conseguindo fazer no ambiente privado. Os pacientes do SUS estão privados, estão sendo privados dessas outras possibilidades de transplante terapêuticas, né? Então, eu acho que a gente precisa disso e o apoio da nefrologia como um todo, não só do transplante, eu acho que é fundamental para isso, né? Eu acho que a gente precisa se unir como classe para defender o transplante. E eu, como transplantador, eu sou um grande defensor da diálise. A diálise é a base da nossa especialidade, é o que permite ter transplante. Então, todo mundo, o nefrologista, tem que lutar por tudo. Não é porque eu sou transplantador que eu vou... só vou ligar para o transplante, não quero nem saber da diálise. Não, a diálise é fundamental, a diálise salva a vida, a diálise não pode parar. Governador Dória, pelo amor de Deus, governador, rever esse negócio do ICMS, pelo amor de Deus. Né? Então, é uma batalha que a gente tem que ter, da mesma forma que os nefrologistas não transplantadores têm que lutar pela melhora do transplante também. Perfeito, eu vou te falar que esse canal da Nefro Academy, como eu comentei com você no início, um dos motivos é unir a comunidade nefrológica. Nós somos uma comunidade pequena e estamos, às vezes, cisalhados de uma maneira inexplicável até. E eu falo mais, o nosso propósito maior é aquela pessoa, é aquele cliente que em algum momento ele está no tratamento conservador, em algum momento ele está transplantado, em algum momento ele está na diálise peritoneal, na hemodiálise, mas é tudo em função daquela pessoa. A nefrologia, ela orbita, assim como qualquer outra especialidade médica, em volta do paciente, em volta do nosso cliente. Então, tudo que pode ser feito para melhorar essa experiência, isso precisa ser feito. Então, muito obrigado, eu acho que foi sensacional o bate-papo, eu acho que foi muito esclarecedor. Uma pena que você não vai estar aí no dia 24 e 25 para participar com a gente no Nefro Expert. Jadilson vai estar lá conosco, Jadilson que está lá na Nefroclínicas com a gente aí no Rio e Ipanema. Então, para quem aí é profissional da saúde e tem interesse de participar dessa imersão, 24 e 25 agora no Sheraton Leblon, 2 vagas apenas, clica no link da bio que ainda dá tempo. Hoje é o último dia do segundo lote, amanhã o preço vira, então se eu fosse você aproveitava. Pedro, muito obrigado, fica com Deus e valeu demais, nos vemos em breve aí no Rio. Obrigado, Zé, foi ótimo, adorei a participação aí. Só fazer a última propaganda, eu entrei com o canal do Instagram da Sociedade de Nefrologia aqui do Rio, pessoal, todo mundo acompanha aí também. Importante demais, gente, essa união. Valeu. Um Grande abraço, abraço, turma. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.